A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos, presenciais, testemunhos e notícias. Jardim Paulista, 28/6/2025, Deuteronômio, capítulo 4. Nosso querido irmão Paulo Plácido Rodrigues pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Um culto glorioso, um culto onde Deus desceu com sua presença. Um culto onde a nossa querida Irmandade sentiram a presença deste Deus maravilhoso. Deixamos aqui, queridos, essa pregação para que a nossa querida Irmandade compartilhe e deixando aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Vamos ouvir na mesma comunhão, irmãos? Vamos lá, juntos. Eu ia falar do café da manhã, então não tem café também. Não tem. Aleluia, Jesus. Palavra longa, mas faz tempo que o Senhor me deu essa palavra. Não é a história do povo de Deus. Antigo Testamento, tempo de Moisés, se encontra em Deuteronômio, capítulo 4. Vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Vamos procurar ler numa certa velocidade, não é para mostrar que eu sei ler, não. É para nós ganharmos um tempo. Acharam? Jardim Paulista, sábado, 29 de junho de 2025. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis a possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que Deus fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor Deus consumiu no meio de ti. Porém vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, qual Deus ides a herdar. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria, e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos, e dirão: esse grande povo, só a gente sábia e entendida. Porque que gente há tão grande, que tem a Deus estão chegados como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o clamamos? E que gente há tão grande que tenham estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O dia em que estiveste perante o Senhor Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras, e aprender-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes aos pés do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouviste,
porém além da vós não viste semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu concerto que vos prescreveu. Os 10 mandamentos escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra qual passais a possuir. Guardais, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco no meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelo céu, figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, e não levanteis os seus olhos aos céus, e o sol, e a lua, e as estrelas, todos os exércitos dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu, todos os povos de todos os céus. E sirvas, repetindo, aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos, debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo, hereditário como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, mas vós os passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do vosso Deus, do Senhor vosso Deus que tem feito convosco, e vos façais alguma estátua, alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhas, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes maus aos olhos do Senhor para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra qual passa o Jordão. E ides possuir, não possuir é emendado, passado o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis entre poucos, um número entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que não são obra de mãos de homens, madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás sua voz. Porquanto o Senhor Deus, teu Deus, é misericordioso e não te desamparará, nem destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Porque pergunta agora aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Se sucedeu jamais alguma coisa tão grande como esta? Ou se ouviu coisa como esta? Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio de fogo, como tu ouviste, ficando vivo? Ou se um Deus intentou tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, com mão forte e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor nosso Deus vos fez no Egito, com os vossos olhos. A ti te foi mostrado que, para que soubesses, o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar
E sobre a terra te mostrou seu grande fogo, e ouviste as tuas palavras no meio do fogo. E porquanto amava teus pais, e escolhera a tua semente, depois deles, e te tirou do Egito, diante de si, com sua grande força, para lançar fora diante de gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como este dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Guardará os teus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra. O Senhor teu Deus te dá para todo, o sempre. Só até aqui, irmão. Passaram-se milhares de anos, milhares de gerações, e ainda não apareceu um Deus como o nosso Deus. Era um Deus que o homem criou. O que o homem cria de Deus, o Deus dele morre junto com ele. Quem crê no nosso Deus, o homem e a mulher morrem, mas Deus continua sendo Deus para sempre. Uma palavra de fé, de aconselhamento entre a família, entre os filhos. O alicerce é a palavra e a doutrina. É o ensinamento do momento em que o homem vive sobre a face da terra. Passou os momentos, passou as vaidades, passou as gerações, suas criminalidades, sua justiça e suas injustiças. E foi passando as gerações, surgiram falsos deuses, falsos profetas, falsos inventores de Deus, que tem muita gente que inventa doutrina, igreja, batismos, doutrina, mas é da sua cabeça. E tudo isso passou, fracassou perante Deus. Mas Deus sempre teve alguém na terra, escondido, pode ser pequenininho ou grande, para preservar a sua graça e o seu nome lembrado na face da terra. Serviam, não se falava de Deus. Abraão era um homem de idoneidade, um homem de moral, de caráter, de dignidade. E cria. Não se sabe como e por que Abraão criou. É o dom da fé, é o dom da crença, é o dom de olhar, de investigar, contemplar, analisar e julgar. Ninguém poderia fazer um mundo tão perfeito, as coisas tão perfeitas, se não fosse um ser sobrenatural. Um Deus que não é desta vida. Um Deus poderoso, criador de todas estas coisas. Isto alguém fez. Alguém existiu para fazer. Alguém existiu para criar. Isto não veio de nada. Antes disso, teve alguém que fez. E ele creu. Creu em Deus.
Não se sabe a fé dele. Se alguém disse existe Deus. Mas ele viu em si mesmo o raciocínio, a idoneidade, o caráter, a gene da bondade, do amor e da misericórdia que habitava nele. Ele acreditou que houve um Deus. E esse um Deus apareceu para ele. Mandou os anjos falarem com ele. Ele fez uma promessa de chamar um grande povo que seria sua herança, sua riqueza na face da terra. E dos lombos de Abraão e de Sara, sua esposa. Os dois eram de idosos, 90 anos. Sara tinha, Abraão era mais velho. E para abreviar, Deus abriu a madre de Sara. E naquela idade, glória a Deus, se vamos ver a intimidade, o relacionamento, o amor, o carinho e a fé que ainda existiam nos dois, nisso gerou um filho chamado Isaac. E daí veio a sua descendência na face da terra. E aqui nós já estamos com o povo de Deus no Egito, escravizados, seus nenezinhos, homem sacrificado, e o Senhor o libertou depois de 400 anos de ter prometido a Abraão que o seu povo seria livre, e mostrou a terra que Deus ia lhes dar também. E Abraão era tão puro, tão isento de ambição, de grandeza, que a terra ficou pequena para os rebanhos, para os empregados, vamos dizer assim, que eles dividiram a terra. Subiram numa montanha e deu lugar para, como chamava? Ló. E Ló, na sua ambição, escolheu a melhor terra. E Abraão ficou naquela que Deus preparou. Depois de tempo, a terra que Ló escolheu virou sal, imprestável para viver. E a terra que Abraão escolheu, que Deus preparou, ficou para sempre. Há em disputa, há em guerras e há em tormentos, mas não foi culpa de Deus, mas culpa dos homens. Então, o primeiro ensinamento hoje, deixa o Senhor escolher a tua vida. Deixa o Senhor escolher as tuas palavras. O que nós às vezes queremos escolher por paixão, se a paixão se torna em nada. Mas o que nós escolhemos numa boa razão, na presença de Deus, com humildade, com mansidão, se você está escolhendo alguma boa parte e quer fazer algum negócio, e é um negócio lícito, pode fazer que Deus está na tua vida e vai haver prosperidade. Irmãos, eu vou direto no assunto hoje. Se nós lermos esta palavra, não esquecendo dos 10 mandamentos, porque tem coisa importante nos 10 mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o teu Deus acima de todas as coisas.
faça o bem, faça a caridade, não seja idólatra, não seja profano, não seja viciado, e os demais mandamentos que Jesus Cristo nos dá no Novo Testamento também. Mas, irmãos queridos, que história tem o povo de Deus? Que história tem o povo de Israel? Que história que Deus fez com este povo? Como Deus amou, como Deus perdoou. Mostrou ao mundo os erros de Israel para nós não errarmos no erro de Israel. Castigou Israel para nós recebermos o castigo, não recebermos o castigo de Israel. E acima de tudo, dentro desse parâmetro, eles perderam a terra prometida. E o seguinte item é não perder a graça do Filho de Deus. Que história maravilhosa, irmãos. A história de Moisés, de Abrão, de Josué, de Caleb, a história dos que estiveram na frente do povo, e tem a história de cada um deles também, que não tem seu nome no livro da Bíblia, mas tem o seu nome no livro de Deus, tem o nome no livro da vida. Mas eles ajudaram a fazer a história. Eles obedeceram. Eles foram humildes. Eles creram nos profetas de Deus. Creram nas promessas de Deus. E alcançaram as promessas de Deus. Mas vamos passar para a história de Jesus Cristo. Que história de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Coisa gloriosa. História de um Deus andando como homem na terra. Personalizado no homem, de carne e osso que nem nós. Fazendo prodígios, milagres, perdoando o pecado, ressuscitando o morto. E também, como homem, morreu homem. Jesus nunca morreu. É imortal. Morreu homem. Sofreu Deus, sofreu a dor da carne, sofreu a dor da ingratidão, da decepção, da traição. A dor da fome, da sede, do desprezo, da calúnia e da injustiça. Foi degradado, foi sacrificado. Que história maravilhosa. De Pedro, de João, de Paulo, de os discípulos. Que história maravilhosa. De firmeza, de santidade, de pureza. Como exemplo, como referência, como alicerce, como ajuda, um exemplo maravilhoso. Sofrimento sobre-humano. O que é sobre-humano? Sobre-humano. O que é sobre-humano? Sobre. Mais que humano. Se significa em atitude, em força, em fé, em moral, em virtude de suportar
porque a opressão faz endoidecer até o sábio. É sobre-humano o sofrimento. Passou do que um ser humano poderia aguentar, suportar, conviver e ainda sobreviver. Suportar o sobre-humano. Não era a força deles, era a força de Deus. Quando o homem sofre uma força tentadora de sofrimento, de malignidade, acima do que um humano pode aguentar, pode dar glória a Deus. Deus está participando deste sofrimento. São histórias que nos fortalecem, nos ama, nos dá ensinamento de graça. Podemos não sofrer, podemos evitar quedas, ruínas, desgraças, perdas, condenação, inferno, pela história dos outros que combateram o bom combate, guardaram a fé, encerraram as carreiras com dignidade, e temos a certeza que partiram, ainda a terra precisavam deles, mas eles já estavam preparados para um outro lugar, e a terra já não era mais digna deles. E hoje estamos nós aqui, a graça de Deus nesse século passado, no outro, que começou nos Estados Unidos, no finzinho de um século, entrando em outro. Começou a história desse evangelho, da graça de Deus no tempo atual na face da terra. Que exemplo tem? Que histórico? Que currículo? Que cadastro? A graça de Deus tem, irmãos. A graça que hoje está se manifestando, e pusemos um nome fantasia para termos aonde congregar, como comprar e vender, e estatutos de acordo com a lei do país, que é a congregação cristã no Brasil. Que história, que prodígio, que maravilha, que limpeza, que santidade, que libertações, que educação, quantos crimes, quanto pecado, quanta traição, quanto estupro, quantas maldades, irmãos e irmãs, que foi evitada, porque a graça está dentro do coração. Nasceu, frutificou, cresceu, era jovem, hoje é uma senhora, adornada, cheia de joias preciosas, tem a sua família, tem os seus filhos, tem o seu marido que é o Pai eterno, e a graça de Deus que é a nossa mãe, nos gerou, tem uma história maravilhosa para contar, nos contou, acreditamos, fazemos parte dela também, nascemos dela, temos uma história a ser cumprida, a ser vivida, temos uma história passada, temos uma história presente, e Deus nos dará força, virtude, caráter, dignidade, força e poder de construir uma história digna de ser vivida e copiada e imitada também. Para isso Deus manda a sua palavra. E cada um de nós temos uma história. Cada criança que nasce tem uma história. Ela vai ter a história dela. Teus filhos, tuas filhas, não adianta você querer fazer a história dela. Ela vai criar a história dela. Ponha ela na mão de Deus, Deus cuidará dela. Ela quer ter a sua história, quer ter seus erros, quer ter seus acertos, quer ter a sua vida independente. Não quer ser um robô. Quer ser independente, quer ser um ser livre. Deixa na mão de Deus. E Deus fará uma história maravilhosa. E no final será salvação, perdão, consagração de obras e pensamento. E nunca te envergonhará. E hoje Deus manda esta palavra. Cuida dos filhos, cuida das filhas, cuida da família. Ensina teus filhos. Se exemplo para os teus filhos.
Mostra alegria, cultura espiritual, sabedoria na criação, na educação, na formação, na limpeza, na formação do caráter, da dignidade, da personalidade. E anuncia Jesus Cristo. Conta a tua história. Tem gente que não pode contar a história. A história é tenebrosa. Não conte a tua história no tempo do mundo. Conta a tua história no tempo da graça. Tua história no tempo do mundo morreu. Viva a nova graça. Conta o que Deus te fez, a libertação, o que você recebeu, o que você clamou. Tem hoje ouvindo a palavra de Deus, que o pai e a mãe não podiam gerar e Deus gerou a si mesmo seus filhos. Sara não podia gerar, mas Deus abriu a madre de Sara. E quantos que estão na graça hoje, e quantos filhos nossos que nasceram pela divina palavra, criar dentro da mãe condições do pai de gerar um filho, para alegria, para contentamento, para felicidade, para ajuda, para carregar na congregação, para vir recitar o Salmo 23, fazer o pai e a mãe chorar, de ver a índole, o caminho da obediência, do moral, do caráter, da dignidade, dos caminhos celestiais, e já está sendo pronunciado, vivido, vivenciado na vida do caráter e da dignidade e nas escolhas dos filhos. Glória a Deus, que coisa mais maravilhosa. Deixa os teus filhos na minha mão, diz o Senhor, e se a história até hoje foi diferente, hoje eu vou fazer uma história diferente na tua casa, na tua vida, na vida da tua família. Cada criança que nasce é uma história. Cada igreja que o Senhor forma na terra tem uma história. Se tem 1000 pessoas, tem 1000 histórias. Se o Senhor chamar 1 milhão, Deus cuidará de 1 milhão. Se chamar 10 milhões, Deus cuidará desses 10 milhões. Não há um pequenino que está na graça de Deus que não tenha a história de Deus. Não tenha uma história para falar de Jesus. E fala pelo Espírito Santo. Fala com realidade, com firmeza, com verdade. Não é invenção. Não é milagres fraudados, mentirosos, falsos. São milagres verdadeiros. Que se mexeu, que se tocou, que se recebeu, que viveu, que se conviveu, que reproduziu. Que deu fruto de vida eterna. E a realidade da nossa história espiritual é sofredora, porque ela é real, ela não é falsa. Nós não somos falsos. O Deus que está em nós pelo Espírito não é falso. Tudo é real na graça de Deus. O sofrimento, o castigo, a benção, o perdão é real, a vida eterna é real. Essa palavra é real. Deus é real. Deus é leal. Servimos um Deus vivo, um Deus poderoso. É a realidade da vida. Não vivemos superficialmente. Quando amamos, amamos direito. Quando não gostamos, não gostamos mesmo. Quando tomamos uma decisão sempre do lado da justiça, da razão, da boa ordem, que não prejudica, que não cansa, não desilude, não decepciona, porque nós sabemos a realidade da vida, a realidade de uma decepção, de uma desunição, desilusão, que vocês estão prestando atenção. Desilusão.
É tudo real aqui. Às vezes você vem com dor, Deus não te tira a dor porque você veio congregar. A recompensa não está na carne, a recompensa está na alma. Você continua realmente com a dor na carne, mas a tua alma jubila na presença de Deus. Às vezes nós levantamos aqui com dor, mas eu vim na tua casa, tira a minha dor. Não. Faça a dor produzir louvor, santidade, que não me tire a comunhão, mas que demonstre a minha fragilidade humana, mas a minha força espiritual. Que às vezes vocês vêm morrendo na igreja e volta vivo, dando glórias a Deus. Deus sabe a história dos nossos filhos, da nossa família. Toda pessoa que nasce tem uma história. Nós nascemos na graça. Todo ministério tem uma história. A história do povo às vezes fica oculta. Fica entre ele e Deus. Mas a história de um servo, de uma serva de Deus, que se apresenta em público e que cuida de irmãos e irmãs, cuida da igreja. A história dele nunca é só dele. É a nossa história. É a nossa vida. É a nossa existência. Faz parte da nossa história, da nossa pregação, da nossa vida. Eu não vivo só a minha vida. Eu vivo a vida de vocês todos. E vivo junto com vocês a vossa vida. E vocês vivem a minha vida. Quem serve a Deus não tem uma história solitária. Tem uma história em conjunto com milhares de pessoas. Se não se conhece na carne, se conhece no espírito, na alma. Se sente o amor, a caridade, a afeição, as orações. Eu estava tão triste. De repente veio a alegria. E algum irmãozinho lá no meio do mato, dizendo: Senhor, abençoa o irmão Joãozinho, aonde ele estiver, visita ele. E o Senhor escuta aquele pobrezinho que está no meio do mato e visita nós e nós. Que milagre é esse? Alguém se lembrou de nós. Dá um glória a Deus. As palavras que Deus nos manda não é nossa, não é minha, é nossa, é de todos. É a nossa história, é a nossa vida, é a nossa convivência, é o que nós produzimos, o que nós vivemos, o que nós falamos, o que nós discutimos e o que nós precisamos ouvir é a palavra de Deus. E hoje Deus vai começar uma história nossa na nossa vida. Eu acredito nesta palavra. Nós vamos viver esta palavra, nós vamos viver. Nós vamos participar da história que esta palavra vai criar na face da terra. Eu acredito na palavra. Vimos a irmã não acreditava. O Senhor provou. Não acredito. Põe a tua mão no seio. Pôs a mão debaixo da camisa, vamos dizer. Tira, leprosa. Põe de novo. Tira. Agora você acredita? Dá um glória a Deus.
E a palavra de hoje, irmãos? O último conselho que o Senhor me dá, eu tenho procurado ser mais educado na palavra. É as últimas palavras. Deixe dentro da palavra, mas é na alma. Deixe as tábuas do teu coração limpa, como uma folha de papel limpa. Escreva esta palavra, que Deus vai começar a escrever uma história nova na nossa vida. Do começo ao fim. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração. Hoje, Senhor Deus, lá para as crianças, Deus é guarda fiel do seu povo, Salmo 121, 25 crianças participaram. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seus testemunhos, sua eterna palavra, que crie uma nova história nas nossas vidas. Amém.
Santo Deus, que culto maravilhoso, irmãos. Jardim Paulista, dia 28 de junho de 2025, Deuteronômio 4. Nosso querido irmão Paulo Plácido Rodrigues pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Santo Deus, é um culto onde a nossa querida Irmandade sentiu, né, irmãos? A presença de Deus, Santo Deus. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que compartilhem nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, estes cultos, irmãos. Tá bom? Deixa aqui o vosso pedido de oração. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Correto, irmãos? A Irmandade perceberam que esse Deus está cada vez mais nos surpreendendo nessa terra, né, irmãos? Santo Deus. Vamos então ficando por aqui. Deus abençoe a todos, né? Fiquem na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Fique com Deus.